Vamos começar uma Aqui de Fala. Oi, pessoal! Começando hoje uma Aqui de Fala, gente. Na verdade, eu nem sei porque eu comecei esse vídeo tão animada. Eu tô muito feliz, mas também vou fazer um desabafozinho aqui com vocês. Sobre várias coisas, né, com vocês... Como é que eu boto essa faixinha aqui, gente? Vou começar esse Aqui de Fala. Na verdade, esse aqui é um videozinho até mais sério pra vocês, porque eu tomei uma decisão. Eu vou demorar um pouquinho pra soltar esse vídeo, né? Vou esperar acontecer, obviamente, pra soltar. Mas agora que vocês já devem estar vendo aí, porque já aconteceu. Vamos começar hidratando a pele. Tô usando esse... Ai, gente, isso aqui é uma delícia. Ó, água termal da Ruby Rose. Gente, é um assunto que eu sempre falo aqui pra vocês. Eu já contei, na verdade. Eu não gosto de ficar contando muito, até porque eu não gosto de trazer... Eu não gosto de ser vítima, na verdade. Eu tenho uma coisa muito em não ser vítima das situações. Por eu não gostar de ser vítima das coisas, eu acabo assumindo aquilo que eu tô sentindo e guardando. E quando a gente vai guardando é uma coisa, porque é igual um copo. Você vai lá, só somatizando alguma hora o copo o quê? Transborda. Aconteceu comigo, sabe? Diversas vezes eu sou uma pessoa que eu guardo as coisas muito pra mim, por não gostar de me fazer de vítima. Eu não gosto. Gente, tô usando essa base aqui da Mari Maria, tá? Cover Up. Então o que acontece, gente? É óbvio que todo mundo tem problemas e tudo mais. Eu ouço o problema das pessoas. Não é que, tipo assim, você vai vir aqui falar comigo e falar... Ai, que obra chata. Uma visão de coitada pras pessoas. Eu sempre fui assim, sabe? Eu queria ser sempre a mais forte de todas, a que dá o conselho, a que passa a visão pras pessoas de ser muito forte. Acontecendo, a gente acaba guardando muito pra gente as coisas. Eu sempre conto pra vocês, né, que um dos meus maiores arrependimentos da minha vida foi a época que eu mais sofri, foi a época que eu fui morar em São Paulo. Eu fui criada no Rio a vida toda. Em 2017 eu fui morar em São Paulo com a minha mãe, no começo de 2017. Tava no meio da minha adolescência, eu tinha meus amigos no Rio, eu tava namorando nessa época, eu namorava nessa época com o pai do meu filho ainda, né, inclusive. Não tinha o meu filho ainda nessa época, eu tava começando a sair com as minhas amigas, eu tinha acho que 15 anos, então é a época que a gente começa a descobrir as coisas, começa a sair... Enfim, começa a querer ter mais liberdade. E era o que estava acontecendo na época, né, gente? A minha mãe nunca me prendia um pouco mais, né, por eu ser muito nova. E aí, a época que eu comecei a aproveitar mais a vida, eu me mudei pra São Paulo. E foi uma cidade totalmente diferente. Eu vou contar aqui, resumir aqui a história, porque eu não gosto de ficar falando muito disso. Eu fico muito insegura, na verdade, sempre tocar nesse assunto, apesar de que eu quase não toco nesse assunto. Mas quando eu toco, eu fico muito insegura, sabe? Achando que, tipo assim... Ai, ela só fala disso. Eu desencadeei muitos... não vou falar... eu desencadeei alguns problemas, não psicológicos, mas algumas questões dentro de mim por conta disso, sabe? Estava em condições financeiras boas, apesar do meu pai... meu pai, né, pagava pensão pra mim, meu pai tem uma profissão super boa e tudo mais, só que a gente sempre investiu a minha pensão nos meus estudos, no meu material de escola. Então a gente não estava numa condição financeira muito boa. Mas não foi só por conta da condição financeira. Gente, olha meu pescoço como é que ele tá, cara. É alergia isso aqui, tá? Eu não quero passar maquiagem nessa parte aqui, então ignorem, tá bom? Vou passar só aqui. Deixei todos os meus amigos, era uma época que eu estava aproveitando muito a vida, como eu falei pra vocês. Eu estava namorando, estava super feliz. Deixei minha família, que estava no Rio também, deixei meu pai, meus irmãos. Fui morar em São Paulo, onde eu não conhecia ninguém. Apesar de eu ter família lá, eu fui morar na capital de São Paulo mesmo. Fui morar na zona norte de São Paulo. Assim, não tinha ninguém. Me sentia completamente sozinha. E aí fui conhecendo pessoas novas, entrei numa escola de freira. Aí conheci pessoas lá, no primeiro ano foi muito difícil, porque, gente, querendo ou não, Rio de Janeiro e São Paulo são grudados, mas são culturas muito, muito, muito diferentes, muito. E toda vez que eu converso com alguém que já foi morar lá, ou que já morou aqui no Rio e foi morar lá, ou vice-versa, as pessoas falam que realmente é muito diferente, e é. Cultura, sim, outra cultura, você chega lá, é outra vibe, a galera fala a linguagem deles, gostam de outras coisas. Eu nunca fui rejeitada por ninguém lá, eu nunca sofri bullying, não é isso, na verdade, assim, nunca fiquei de escanteio, entendeu? O problema era comigo, eu querer me identificar com aquelas pessoas, eu gostar de estar lá, eu me sentir em casa, eu não gostava, entendeu? Vou passar agora esse corretivo aqui da Bruna Tavares, que já está acabando. Inclusive, olha, gente, ele é super claro em mim. Eu acho que eu vou ficar muito branca com ele, então vou dar uma misturadinha com esse outro aqui da Tracta com esse aqui da Tracta, tá bom? Que ele é mais escurinho.
E foi uma época que eu tava o quê? Eu estava aproveitando minha adolescência, era pra eu estar saindo, eu tava vendo todas as minhas amigas saindo, meu namorado saindo também, curtindo com os amigos dele, pegando uma prainha, né? Tudo que eu queria fazer. E eu não podia fazer porque eu estava morando em uma cidade diferente, não tinha praia que eu gostava, não tinha amizade, não tinha internet, eu não tinha internet dentro de casa. Ou se não ir pra casa da minha tia, entendeu? Era muito difícil. Não tinha televisão, não tinha nada. Começo, quando eu fui pra lá, não tinha nada pra fazer, nada. Beleza, né? O problema de adolescente, eu comecei a sofrer muito, comecei a desenvolver muitas coisas. Passou, a gente começou a ganhar dinheiro, minha mãe começou a trabalhar. Foi foda, sabe? Essa época foi muito difícil pra mim. Eu passava, vou deixar, acho que eu tenho algumas fotos aqui de eu chorando muito nessa época. Eu chorava todos os dias, querendo voltar pra cá. É muito legal recontar essas histórias aqui no canal, porque eu acho que eu contei uma vez só, falando de autoestima, o quanto isso me ajudou. Mas acho que eu nunca contei mesmo assim, né? 2017, assim, sofrendo por tudo, né? Por estar muito sozinha. E esse sentimento de solidão se estabeleceu dentro de mim, porque eu não tinha ninguém. Ferrou muito com a minha cabeça, mas foi também uma época que eu aprendi muito a gostar da minha própria companhia. Eu aprendi a ter autoestima, a gostar de mim. Eu comecei a me conhecer muito melhor. Comecei a fazer coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, hoje em dia, eu dependia emocionalmente demais das pessoas. Comecei a fazer muitos exercícios pra não depender tão emocionalmente das pessoas. E aí acabou com o quê? A situação que eu estava não tinha escolha. Ou eu ia ficar tipo assim, ai, eu preciso disso o quê? Eu preciso sair, eu preciso... Ou eu ia o quê? Ser feliz comigo mesmo, aprender a gostar de mim, aprender a gostar da minha companhia e vamos ser felizes, né? Eu e Tutu e eu, tipo, eu comigo mesmo. Fiquei em 2017 todo com esse sentimento de solidão, foi muito, muito ruim pra mim. Agora esse POC maravilhoso da Mary Kay, gente, eu amo ele, porque ele parece, sei lá, uma base, sabe? Muito, muito bom mesmo. 2018 eu engravidei, tive o Matheus. Passei 2018 inteiro com meu filho, curti cada fase, por isso que assim, eu me dediquei tanto àquilo ali, porque eu não tinha... eu voltei minha felicidade toda pra aquilo ali, a minha vida foi aquilo ali, porque eu não tinha outras distrações mais. O que me fazia muito feliz naquela época era isso, era a minha gravidez, eu fui muito feliz com a minha gravidez também por conta disso. Maquiagem simples, tá? É só pra fazer uma aqui, fala mesmo. Uma sombrinha marrom aqui, vou esfumar, tá? Não vai ficar esse marronzão não. Aí, beleza, gente, eu tive o Matheus, aí criei o canal, né, foi o ano que eu criei o canal. E desde então eu comecei a trabalhar, porque eu criei o canal, gostei do que eu fiz, comecei a fazer muito vídeo, comecei a criar minha loja, criei a minha marca, By Ninive. Fico com muito receio ainda de falar sobre isso, por conta disso, por eu não gostar de falar disso, porque eu tenho muito medo que as pessoas achem que o meu problema não é tanto problema quanto os delas, sabe? Assim, e eu me comparo muito com os problemas de outras pessoas. Tipo assim, eu não tenho que estar sentindo isso porque outra pessoa tá passando fome. Eu não tenho que estar me sentindo triste porque outra pessoa está passando por um problema muito maior. Tipo, eu sempre tento me comparar com os problemas das pessoas, eu não me permito sentir o que eu tô sentindo, entende? Tô passando o contorno agora da paleta da Boca Rosa. E de um tempo pra cá eu tenho me permitido sentir sim, entendeu? E aí, por que eu tô contando isso, gente? Essa minha ida pra São Paulo, esses 4 anos que eu morei lá, fuderam a minha cabeça. Muito na minha autoestima. Eu tenho um vídeo de autoestima aqui falando, ajudou muito a me sentir bem comigo mesmo. Ajudou muita coisa, ajudou. Quando a gente passa por um problema, não é à toa, a gente aprende. Vou passar uma sombrinha aqui agora, mais cintilantezinha. 2020 pandemia, né? Não preciso nem falar nada. Mas aí, 2020 eu fui e me mudei. Fui morar na minha avó, fui morar no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. E aí eu fiquei 2017, 18, 19 em São Paulo e 2020 foi a pandemia. Então eu falo que são 4 anos aí que passaram. Assim, por tudo aquilo que vocês já sabem, com o pai do Matheus e tudo mais, ele não estava tão presente assim, até porque ele morava em outra cidade. Então assim, ficou completamente pra mim. Eu comecei a focar minha felicidade assim, já que eu não saio muito, já que eu não saio muito pra me divertir. Chega final de semana, ou eu tenho que ficar cuidando do TT, ou porque eu não tenho quem deixar, porque minha mãe trabalha, minha mãe tem a vida dela, o pai dele mora longe de mim, a família do pai dele mora lá no Rio, eu tô aqui em São Paulo. Enfim, tem todos esses problemas, vou fazer o quê? Vou focar no meu trabalho, vou trabalhar. E eu aprendi a abrir portas de felicidade, isso é muito importante, sabe? Assim, você abrir portas de felicidade. Por exemplo, você tá muito feliz com o seu namoro e tudo mais, e o seu namoro é toda a sua felicidade. Você tá lá com o seu namorado e vocês são muito felizes. Só que você só tem isso como sua felicidade. Aí você termina com o seu namorado, você briga com ele, você fica completamente na merda, porque você só tem essa porta de felicidade, entendeu? E isso é muito importante, você aprender a abrir outras portas, sabe? Você ter essa porta de felicidade com o seu namorado, mas você também abrir outra porta de ter
a felicidade no seu trabalho, de você ter a felicidade com seus amigos. São portas que a gente vai abrindo pra quando uma fechar, você ter outra, senão a gente fica o quê? Completamente numa dependência emocional com uma coisa só. Comecei a abrir portas, já que eu não estava curtindo tanto a vida como eu queria curtir, já que eu tinha perdido, assim, mais da metade da minha adolescência, já não, sabe, eu já me sentia muito sozinha, eu comecei a fazer o quê? Abrir outras portas e comecei a trabalhar. 2020 foi um ano maravilhoso pra mim porque eu estava mais perto da minha família, eu não estava me sentindo mais tão sozinha como lá em São Paulo, que eu não tinha família, não tinha amigo, não tinha nada. Era eu, Deus e Matheus. Agora 2021 começou a abrir as coisas e tudo mais, eu vim pra cá, me mudei pra Cabo Frio, eu não tô na capital do Rio ainda. Comecei a focar muito no trabalho, como falei pra vocês. Então assim, de um tempo pra cá, desde que eu abri o meu canal, eu comecei a trabalhar com isso, eu tenho focado cada vez mais nisso. Eu comecei a pegar muitas responsabilidades da minha loja. Eu comecei a abraçar muitas responsabilidades. Eu voltei pro Rio. Eu tô em Cabo Frio, que é a 2 horas de distância de onde eu sempre morei. Por que eu tô falando tudo isso, gente? Eu passei por muito tempo sentindo um dos piores sentimentos do mundo, que é a solidão. Eu lembro uma vez que eu tava me sentindo muito mal com alguma coisa, com o pai do meu filho. E eu lembro que eu deitei no chão da sala e eu comecei a chorar em São Paulo porque eu não tinha absolutamente ninguém pra chegar e falar assim, vem aqui em casa. Tudo que eu queria viver, né? Tudo que eu queria muito viver, eu acabei perdendo mais da metade da minha adolescência. Assim, eu só curti a vida quando eu ia pro Rio, né? Saía lá. Minha mãe se mudou pra Cabo Frio, ela tava onde eu queria estar, onde eu sempre quis estar, que é próxima do Rio, então eu vim pra cá e vim morar com ela. Vou passar um blushzinho agora. E eu tô numa fase até agora que desde então, desde que eu comecei a focar no trabalho, eu só tô trabalhando. E eu só cuido da casa, eu só tenho trabalhado muito. Eu não tenho tirado um tempo pra mim, tipo, chega final de semana, em vez de eu viajar, né, pegar minha mochila e ir lá pro Rio, eu não tenho feito mais isso por conta disso, porque eu tenho focado muito nisso, sabe, tipo, nos meus objetivos e tudo mais. Eu aprendi a ficar no automático, sabe, tipo, cuidar da casa, cuidar do Matheus, do meu canal, cuidar das minhas publicidades que eu tenho pra fazer, cuidar da minha loja, assim, eu abri essa outra porta de felicidade pro meu trabalho, eu comecei a focar muito nisso, só que eu acabei, né, fazendo isso em excesso. Tenho sentido muita falta. De quê? De chegar um final de semana tomar uma cerveja, como eu faço, né, de vez em quando eu vou pro Rio, eu vou lá, tomo uma cerveja, saio com as minhas amigas e tudo mais. E eu tenho sentido falta disso, sabe? E aí eu tomei a decisão, gente, eu aluguei um cantinho pra mim lá no Rio. Chegando a um ponto que eu não tava, assim, com vontade de viver mais, sabe? Quando a vida perde sentido. Eu tenho meu filho e tudo mais, mas já tava perdendo sentido pra mim, porque, assim, eu só tava trabalhando, cuidando da casa, cuidando do Teteu. Meu namorado longe de mim, começou a perder o sentido. Eu falei, gente, eu não saio, chega final de semana, eu fico dentro de casa, trabalhando, eu deixo de sair, eu deixo de viajar pra poder ver meus amigos, porque é muito longe. Tô numa cidade nova de novo, querendo ou não, e desenvolver muito ataque de ansiedade, muito. Precisava de respirar um pouco, não tenho com quem deixar o Teteu aqui, não tenho, porque minha mãe tem o namorado dela, tem a vida dela e tudo mais, então, tipo assim, é eu e minha mãe falar assim, mãe, deixa de fazer suas coisas, deixa de tomar, né, pra tomar conta do Teteu. E aí eu comecei a desenvolver muito isso, sabe, gente? Não, gente, a minha vida é toda lá no Rio, sabe? Meus amigos são de lá, minha família também, a família por parte de pai do Teteu é de lá, pai do Teteu é de lá, então não tem porquê. Eu aluguei um APzinho pra lá, pra eu ir pra lá de vez em quando não, porque eu tô sempre indo pra lá, né? Eu quero sair, toda vez que eu quero meus tecidos, toda vez que eu quero alguma coisa, o Matheus também tem que estar mais perto do pai dele também. Então eu tomei essa decisão de alugar um AP lá pra mim, não é nada demais, assim, não é nada grande, na verdade é um flatzinho, sabe? Quarto, cozinha, banheiro. Mas, assim, por enquanto só pra começar, sabe, gente? Eu vou montar tudo direitinho, do jeito que eu quero, assim, vou botar um ambiente super lindinho. De vez em quando, talvez eu comece a ir bastante e talvez no ano que vem eu me mude direto pra lá. Não sei o que eu vou fazer ainda. Gente, assim, eu quis tentar, eu nem sei se eu fui tão clara do jeito que eu queria aqui pra vocês. Eu quis tentar resumir, assim, o porquê que eu tomei essa decisão, porquê que eu desenvolvi tanta ansiedade desse jeito. Eu tô morando aqui, só que aqui eu ainda não consigo, né, ficar tão perto ali dos meus amigos, não consigo ficar perto, assim, de vida social, sabe, gente? Porque ninguém tá feliz totalmente sozinho. Aqui eu tava cuidando muito do Matheus, é que eu não tenho com quem deixar ele também. Caio pra lá de vez em quando, não sei se eu vou me mudar pra lá ainda, não sei como vai ser. Mas a princípio eu vou continuar morando aqui, eu vou continuar com a minha vida aqui, até porque eu montei todo um quarto aqui pra mim. E talvez ano que vem, eu não sei o que vai acontecer. Mas é isso, gente. Esse ano eu tomei essa decisão, sabe, gente? Que eu preciso ter vida social mais, eu preciso voltar, descansar minha cabeça e não ficar só ligada a trabalho. Vou montar o meu cantinho lá, vou montar aos poucos.
A princípio eu não quis alugar nada grande ainda, porque eu não tenho certeza se eu vou morar mesmo, sabe? Então, assim, pode ser que mais lá pra frente eu alugue um espaço maior, uma casa pra mim, um apartamento. E aí pode ser que mais lá pra frente eu alugue um outro espaço maior. Mas por enquanto, ó, eu vou dar uma esfumadinha aqui nessa sombra aqui embaixo. Quis desabafar aqui também, abrir meu coração pra vocês, falar tudo que eu tava passando nessa época, né? Eu posto aqui no YouTube super feliz e tudo mais. Eu sou muito feliz, sabe? Eu sou muito feliz com muitas questões da minha vida. Com a minha família, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um namorado maravilhoso, eu tenho um trabalho que eu amo fazer, né? Ganho meu dinheiro, tá tudo, graças a Deus, tá tudo indo, né, assim, não tenho do que reclamar. Só que nessa parte em específico tava assim, me fazendo muito, muito mal. E a maquiagem ficou assim, ó, bem simplesinha, só passei uma sombrinha mais marronzinha. É um assunto ainda muito delicado pra mim, eu não gosto de ficar falando disso, até porque, gente, eu não gosto de ficar... Eu não me permito, na verdade, desabafar com ninguém. Eu sempre guardo os meus problemas pra mim, sabe? Ninguém consegue ficar completamente sozinha, ninguém consegue ficar totalmente no automático sempre. E era isso que eu tava fazendo e fiz por muito tempo, então eu tomei essa decisão. Talvez eu me mude pra lá, não sei o que vai acontecer ainda. Até o momento que eu me explodir, eu tenho tido crises de pânico o tempo todo e ansiedade. Gente, ninguém é feliz totalmente sozinho. Ninguém é feliz só trabalhando. Ninguém é feliz só cuidando de casa, de filho. A gente precisa de um tempo pra relaxar a cabeça. Desculpa ter falado mais baixinho assim, eu ainda tô saindo de uma gripe ferrada que eu peguei, entendeu? Porque geralmente eu falo gritando, toda animada, mas hoje eu falei um pouquinho, né, mais pausadamente. E também porque, gente, esse é um assunto meio delicado pra mim. E é isso, gente. Tô indo pra lá amanhã, vou gravar um vlogzão pra vocês. Então vocês vão me acompanhando aqui. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá bom? E também quero mostrar o quê? Eu decorando meu cantinho, né? O meu APzinho, fazendo tudo aos poucos. Vai ser tipo um estúdio pra mim lá também de gravação. Então quero decorar tudo bonitinho. Deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal, vão lá no Insta me seguir. E é isso. Beijo!